Olá, que o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados. Seja muito bem-vindo. Bem-vindos! Hoje, a gente continua nossa jornada por um dos textos mais desafiadores e, ao mesmo tempo, mais humanos que existem, o livro de Jó. Sem dúvida. Vamos mergulhar fundo no segundo capítulo, onde a aprovação dele entra num nível completamente novo, muito mais pessoal. Isso. Para guiar nossa conversa, a gente está usando as anotações de Bíblias de estudo, como a Holman e a Nova Almeida Atualizada, que ajudam a gente a enxergar as camadas, né? Exato. E nosso papo aqui hoje é tentar entender como o sofrimento pode se aprofundar e como as pessoas ao redor reagem quando a tragédia chega nesse ponto. Um ponto extremo. Bom, a gente retoma a história num cenário que já conhecemos, o Tribunal Celestial. Parece um repeteco do primeiro capítulo. Mas a gente sente no ar que a tensão é outra. A aposta subiu drasticamente. De novo, os seres celestiais se apresentam a Deus e Satanás, o acusador, está ali no meio deles. E é Deus quem puxa o assunto. De novo, e mais uma vez validando a integridade de Jó. Ele diz, basicamente, viu só, mesmo depois de tudo, ele continua firme, íntegro, e ainda completa. Você me provocou para arruiná-lo sem motivo. É uma afirmação muito forte. É uma afirmação que, assim, estabelece o palco para tudo que vai acontecer. É importante a gente notar que essa cena não é sobre Deus precisando se convencer da fé de Jó. Ah, entendi. É quase como se fosse um palco universal. Deus mostrando para o acusador que a fé de Jó era de verdade, que não dependia das bênçãos. Faz sentido. E as notas de estudo ressaltam bem isso. A primeira prova foi externa, nos bens, na família. Agora o conflito vai ser ampliado. O campo de batalha se move para o lugar mais íntimo. O próprio corpo de Jó. Exato. O mais vulnerável que existe. E o acusador, claro, não se dá por satisfeito. A resposta dele é uma das frases mais famosas e cínicas do livro. Muito. Ele lança um desafio que soa como um provérbio popular. Pele por pele. Tudo que um homem tem, dará pela sua vida. Pele por pele. Me parece que o argumento de Satanás, no fundo, é que a fé de Jó é superficial. Uma espécie de luxo que ele só pode ter porque seu próprio corpo está a salvo. É isso mesmo? Exatamente, você captou a essência da acusação. A acusação é que nossa fé só é testada de verdade quando a dor é nossa, na nossa própria pele. É isso. A expressão pele por pele tem essa conotação de uma troca desesperada. A ideia que Satanás está vendendo é que qualquer pessoa abre mão de tudo. De tudo mesmo. A pele dos rebanhos, os bens, até mesmo outras pessoas, para salvar a própria pele. Ele está dizendo que a piedade de Jó é, em última análise, egoísta. Uma fé de conveniência. Isso, ele está apostando que se a dor for insuportável no próprio corpo de Jó, se o sofrimento for físico e constante, aí sim essa fachada de fé vai desmoronar. A aposta é que a dor pessoal vai finalmente fazê-lo amaldiçoar a Deus. É a cartada final, o ataque mais direto possível. E Deus aceita o desafio. Mas, de novo, com uma regra muito clara. Um limite, né? Um limite. Ele diz a Satanás, pois bem, ele está em seu poder, mas poupe a vida dele. A vida de Jó é intocável. E esse limite é absolutamente crucial. Mesmo permitindo que a provação se aprofunde, Deus deixa claro que a soberania final é dele. Ele define as fronteiras do teste. Certo. Isso nos mostra que o objetivo aqui não é aniquilar Jó, mas sim refinar e demonstrar a autenticidade da sua fé em meio a um sofrimento que a gente mal consegue imaginar. E o fato de a vida dele ser preservada significa que ele vai ter que suportar a dor, não escapar dela pela morte. Exatamente essa questão. A permissão é concedida e a descrição do que acontece em seguida é de uma brutalidade que choca. O texto é direto. Satanás feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. É uma imagem devastadora. A imagem que vem à mente é de uma desolação completa. A gente encontra Jó sentado no meio da cinza, não no conforto de sua casa, mas na sujeira, usando um caco de telha para se raspar. Isso vai muito além da dor física, né?
Parece um ato de auto-humilhação. E você tocou num ponto fundamental. Cada um desses detalhes carrega um peso simbólico imenso naquela cultura. Como assim? As cinzas não eram só sujeira, eram um símbolo máximo do luto, da humilhação total. Sentar-se nas cinzas era declarar ao mundo que se chegou ao fundo do poço. Entendi. E o caco de telha, o caco para se raspar, como diz o texto, é ainda mais terrível. As notas de estudo destacam que, além de talvez ser uma tentativa de aliviar a coceira insuportável das feridas, esse ato transforma oficialmente num pária. Sua doença, provavelmente algo como lepra ou elefantíase, o tornava ritualmente impuro. Ele estava sendo expulso da comunidade. Nossa, então não era só dor, era isolamento total. Total. E nesse isolamento, no ponto mais baixo da sua existência, quem se aproxima é a pessoa que deveria ser seu maior consolo, a esposa. Pois é. Mas o que ela diz é como jogar sal na ferida. A frase dela ecoa até hoje. Você ainda conserva sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. É de cortar a alma. A primeira reação é de espanto, mas ela também perdeu tudo, os 10 filhos. Seria puro desespero ou tem algo a mais aí? Essa é uma das questões mais debatidas. É muito fácil julgá-la, né? Sim. Mas as bíblias de estudo nos convidam a olhar com mais profundidade. A fala dela vem de um lugar de desespero absoluto. Ela viu a ruína de tudo que construiu, a morte de todos os filhos, e agora vê o marido, um homem íntegro, ser consumido por uma doença agonizante. Uma dor inimaginável para ela também. Na perspectiva dela, a morte seria um alívio, uma bênção, como algumas traduções colocam, para um sofrimento que não faz o menor sentido. É a voz de alguém cuja esperança foi completamente esmagada. Entendo o desespero, mas a frase amaldiçoe a Deus e morra ainda soa como um ataque direto à fé dele, não? É quase como se ela estivesse dizendo: essa sua fé não serve para nada, veja onde ela te trouxe. Sem dúvida. É uma mistura complexa de dor, raiva e exaustão. A fala dela é, ao mesmo tempo, um reflexo da própria dor e um desafio à fé de Jó. E é por isso que a resposta dele é tão extraordinária. Ele não a ataca de volta. Não. Ele a repreende com uma certa tristeza, dizendo que ela fala como uma doida, ou seja, como alguém que perdeu o juízo, que não está enxergando o quadro completo. Então, ele faz a pergunta que se torna o pilar da sua resistência neste momento. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Exato. É uma perspectiva radical. É tão contraintuitivo para a gente que geralmente associa Deus apenas com o que é bom, com a bênção, com a cura. Isso. Jó está dizendo que a soberania de Deus abrange tudo, a alegria e a dor, a saúde e a doença. É uma aceitação que beira o incompreensível. Exatamente. Não é conformismo passivo, é uma afirmação de confiança radical. Ele está dizendo que se Deus é soberano, ele é soberano sobre a totalidade da experiência humana, não apenas sobre as partes que nos agradam. E o narrador faz questão de dar o veredito final. Sim, como se estivesse respondendo diretamente ao desafio de Satanás. Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. A integridade dele, a confiança expressa em palavras, permaneceu intacta. Mesmo com o corpo em ruínas e o coração ferido pelo conselho da própria esposa. Intacta. É uma integridade que se mantém no isolamento só entre ele e a esposa nesse microcosmo de dor. Mas uma tragédia dessa escala não fica em segredo por muito tempo, né? Não mesmo. É aí que os amigos entram em cena. Exato. A notícia se espalha e o texto nos apresenta 3 homens: Elifaz, Bildade e Zofar. As notas nos dizem que seus títulos temanita, suíta, namatita os conectam a regiões conhecidas pela sua sabedoria, como Edom, a Arábia. Então não eram pessoas quaisquer. De jeito nenhum. Eram provavelmente homens importantes, sábios, que viajaram de longe, combinando um encontro para visitar o amigo. E o propósito deles, registrado no texto, era nobre: condoer-se dele e consolá-lo. A chegada deles é uma das cenas mais fortes do livro. O texto diz que, quando eles o viram de longe, não o reconheceram. Imagina o choque. Dá para imaginar. O amigo próspero, respeitado, o maior homem do Oriente, agora é uma figura tão desfigurada pela dor que se tornou irreconhecível.
E a reação deles é imediata e visceral. Eles fazem tudo o que a cultura da época prescrevia para um luto profundo. Eles choram. Choram alto, rasgam as próprias roupas, um sinal de angústia extrema, e jogam pó sobre a cabeça, um gesto de humilhação e de solidariedade com aquele que estava no pó. É uma explosão de empatia genuína. Eles não chegam com discursos prontos. Não, eles sentem a dor do amigo. Mas o que eles fazem em seguida é o que realmente me impacta. O texto diz que eles se sentaram no chão com Jó durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhes dizia palavra alguma porque viam que a dor era muito grande. 7 dias. 7 dias de silêncio absoluto. A minha primeira reação é que isso é quase insuportável. É um gesto tão radical. Eles estavam com medo de falar a coisa errada ou existe um significado cultural mais profundo nisso? É a pergunta central. E a resposta é que, nesse momento, eles fizeram a coisa mais sábia e compassiva que poderiam ter feito. O silêncio. O silêncio deles é um reconhecimento de que a dor de Jó era tão imensa que qualquer palavra seria banal. Não havia uma explicação teológica, um conselho prático, um clichê religioso que pudesse sequer arranhar a superfície daquele abismo. Faz todo sentido. As notas de estudo fazem uma conexão interessante com o profeta Ezequiel. Ele, ao encontrar os exilados de Israel na Babilônia, também se sentou com eles, atônito, em silêncio por 7 dias. É a linguagem da presença. É impressionante pensar nisso, porque a nossa reação hoje em dia é quase sempre o oposto, não é? A gente sente uma necessidade de preencher o silêncio, de oferecer soluções, de dizer vai ficar tudo bem. Exato. Esse silêncio deles é um ato de coragem, de certa forma. É a coragem de ficar ao lado de quem sofre sem tentar consertar a situação. Naquele momento, eles foram os melhores amigos que alguém poderia desejar. Eles honraram a dor de Jó com o peso do silêncio. Eles se sentaram com ele na cinza, literalmente? Literalmente e figurativamente, infelizmente. E isso é a grande tragédia do restante do livro. Esse silêncio perfeito será quebrado. E quando eles começarem a falar, suas palavras se tornarão um fardo ainda maior para Jó. Mas por esses 7 dias eles acertaram em cheio. Em cheio, eles nos deram o padrão ouro do consolo. Então, olhando para tudo que a gente viu neste capítulo, a provação de Jó escala de uma forma terrível do material para o físico, Sim. levando a fé dele a um limite que a gente nem consegue conceber. E surgem reações muito humanas ao sofrimento. A do desespero, que só vê a morte como saída, na esposa. A da fé que se agarra à soberania de Deus mesmo sem entender nada, em Jó. E a da empatia que, a princípio, sabe que o melhor a fazer é calar e estar presente, nos amigos. Perfeito. Este capítulo desmonta Jó por completo. Tira dele a riqueza, a família, a saúde, o status social, deixa-o apenas com sua dor, sua fé e as perguntas que começarão a borbulhar depois desses 7 dias. É o capítulo que prepara o terreno para todo o debate que vem depois. Exatamente. Ele nos força a encarar de frente a questão do sofrimento do justo e, como dissemos, estabelece esse padrão de compaixão silenciosa que, infelizmente, será abandonado de forma dramática. E isso nos deixa com uma reflexão, não é? Os amigos de Jó começaram com esse ato de profunda compaixão, o silêncio. Mas depois, suas teorias, seus discursos se tornaram uma fonte de mais angústia. Isso nos faz pensar. Em nossas próprias vidas, quando estamos perto de alguém que está sofrendo, como a gente pode ter o discernimento para saber a hora de falar e a hora em que o silêncio, a simples presença, é o maior e mais necessário ato de amor? Uma excelente pergunta. Obrigado por nos acompanhar nesta análise. Obrigada a todos. Deus abençoe todos os ouvintes.